Eu cheguei nessa igreja, eu não queria mais trabalhar com Ministério Infantil. Quando eu cheguei ali, eu falei assim pra Deus, Deus, eu não quero mais trabalhar com Ministério Infantil. Eu quero ficar no banco. Poxa, eu quero ficar no banco, Jesus. Eu só quero ficar aqui, ó, abraçadinha contigo no banco, sabe? Prestando atenção no culto. Só isso que eu quero. Passou uns dias, ele veio falar comigo. Não passou uma semana, foi no outro final de semana. Ele veio falar comigo e falou assim, ó, irmã Patrícia, aconteceu isso com a professora, com a coordenadora das meninas, elas eram em 5 meninas. Aconteceu isso com ela. E as outras meninas são todas novinhas, todas eram 15, 16 anos. E as crianças não respeitam elas. Então eu precisaria que tu assumisse o cargo dela só por um tempo, máximo um mês, até ela resolver algumas coisas que aconteceu e ela voltar pra cá. E aí ela pega o papel dela de volta, tu fica no teu banco sentadinha. Foi bem assim que ele me falou. Ah, eu falei assim, meu Deus, eu vou orar. Falei pra ele, eu vou orar e vou pedir pra Deus me dar uma resposta, porque eu não queria. Orando, enfim, eu aceitei, resolvi aceitar. Deus não me deu a liberdade de sair e, entendeu? Foi tudo encaixado muito perfeitinho ali, eu entendi que eu tinha que ficar ali. Assumi aquela igreja ali. Quando eu fui, essa coordenadora foi me apresentar pra fazer que as crianças me recebessem com a autoridade que, segundo ela tinha sobre as crianças. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, fica um barulho assim, Gente, vocês não têm noção do que eu vi lá dentro. Eu entrei, a sala era pequena, assim, era uma sala e tinha tinha mais de 20 crianças lá dentro, com idades misturadas. É até vergonhoso isso, mas enfim, né? A coordenadora chamou as crianças todas, me apresentou, falou meu nome, falou que a partir de agora eu que ia trabalhar com eles por um tempo até ela voltar. E era pra eles me respeitarem também como eles respeitavam ela. Só isso, tá? Podem ir, liga a TV lá. Ela falou assim, liga a TV lá, joga os colchãozinhos pras crianças menores ali e vocês podem começar a aula. Ela falou assim, nossa, eu fiquei olhando, que ágil, né? Liga lá, faz aqui, faz lá. Beleza. Ligaram na televisão um desenho da Disney, de uns DVDs que tinha lá. Enquanto as crianças grandes começaram a se arremessar bola, urso, brincar de pega-pega, brincar de não sei o que, meninas foram pro lado conversar e pula por cima das crianças pequenas e vai pra lá e vem pra cá. E eu tava assim, só um detalhe, tá? Que eu era nova naquela igreja. Eu fiquei assim, pasma com aquilo que eu tava vendo e por um pouquinho assim, ó, vou dizer que por um pouquinho assim, eu não abri a porta e não saí e não falei assim, pastor, eu não vou ficar, entendeu? Por um pouquinho só. Ali eu entendi o porquê que Deus tinha me levado pra aquele lugar, porquê que Deus tinha ajeitado toda essa situação e o que Ele queria de mim ali dentro. Jesus da minha vida, eu comecei a orar ali, comecei a orar. E as minhas pernas tremiam porque eu não acreditava que eu tava vendo aquilo. E aí o ápice, assim, final foi quando eu vi que a coordenadora sentou numa mesa, assim, que tinha, e ela começou a mexer no celular. Triste isso, né, galera? Ela começou a mexer no celular. E aí as duas, eram umas 5 meninas, mais ou menos, 4, 5 meninas que eram ajudantes ali, porque tinha bastante criança. 2 meninas foram pra um canto, assim, e começaram a falar de namorados, de meninos. Ah, falei com fulano. E outras 2 foram pra um outro canto fofocar também. E elas não falavam baixinho, gente. Elas falavam alto, as crianças ouviam elas falando de homem ali dentro do Ministério Infantil, entende? E aquilo me entristeceu tanto. Porque eu sempre pensei assim. Até me emociono, gente, porque eu sei como eu fiquei aquele dia, sabe? As pessoas, olha só, as pessoas muitas vezes não vão entender o que você faz. As pessoas muitas vezes não vão entender a forma que você faz. E muitas vezes elas vão te achar até grossa ou, sabe, nossa, braba demais. Mas elas não sabem o peso que você carrega por ser chamada a trabalhar com as crianças. A Bíblia vai falar que quanto mais te é dado, mais te é cobrado. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Naquele momento ali, eu me entristeci muito porque primeiro eu me senti despreparada de estar ali dentro porque eu não tinha nem levado um material para trabalhar com eles, porque eu não sabia que eu ia ter que trabalhar com eles. Na minha visão ali, o combinado era que eu ia lá só conhecer as crianças, só ia assistir a aula delas. Eu entendi, Jesus, eu falei pra ele. Eu entendi, Jesus, o que tu quer de mim. Peguei, larguei minha Bíblia, porque eu tava ainda com a minha Bíblia na mão, só tinha minha Bíblia e era essa Bíblia aqui mesmo. Larguei minha Bíblia assim, respirei, fui lá, desliguei a televisão. Quando eu desliguei a televisão, pode parecer até uma atitude estúpida ou ríspida demais, mas eu não podia ser diferente, sabe? Eu fui lá, desliguei a televisão
Falei pra eles, crianças, vem aqui, todo mundo aqui comigo agora. Eu disse assim, gente, vamos fazer uma roda agora? Todo mundo fez a roda. E aí eu perguntei pra eles, quem fez uma oração hoje em casa? 1, 2 crianças levantaram a mão, nada mais que isso. Falei, gente, então, olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. Enquanto isso, detalhe, tá? A coordenadora continuava lá no celular e as professoras aí também continuavam nos seus cantinhos, elas não vieram junto. Eu falei assim, gente, olha só, a partir de hoje é a Prof. Paty que vai ficar com vocês, né? E aí a gente vai mudar um pouquinho o nosso sistema de aulas. Como assim? Eles perguntaram, já gostaram e tal. Eu falei, ó, a partir da aula que vem, quem tem Bíblia, tem que trazer Bíblia pra igreja, tá bom? Porque a Bíblia é assim, assim, assado. E fui explicando pra eles. Todo mundo amou. Eu falei outra coisa, a partir de hoje, todos os dias quando a gente entrar aqui, a gente tem que fazer uma oração. A gente vai fazer uma oração na entrada e uma oração na saída. Tá legal? O que é oração? Comecei a falar o que é oração, tal. Você consegue perceber que a aula foi andando? Que foi se desenvolvendo com a própria ajuda das crianças? Isso acontece quando você entende o seu posicionamento e pra que você foi chamada. Passou uns dias. Olha só, tá um pouquinho grande o vídeo aí, mas vai valer a pena pra você entender alguns detalhes aí. Eu comecei a trabalhar a disciplina com eles, comecei a trabalhar toda essa questão de princípios, né? Tudo que eu já ensinei pra você aqui nesse canal. Só que tinha um menino que ele era filho de presbíteros, tá? Detalhe é esse ainda, tá? Filho de presbíteros, filho de secretário, de não sei o que. Que ele era terrível. O menino era terrível, tá? Ele tinha o quê? Uns 10, 11 anos, se muito. Não era muito maior que isso, não era muito menor que isso também não. E esse menino, ele não queria participar, ele queria ficar correndo na sala. Percebe como é a sua imposição? É você que vai ensinar essas crianças como elas têm que se comportar ali dentro? A educação pro Ministério Infantil, muitas vezes, não vai vir lá dos pais. A educação das crianças dentro do Ministério Infantil é você quem vai ter que ensiná-las. Não seria a regra principal, né? Mas é o que tem acontecido. E aí, eu pedi pra ele, fulano, senta aqui, fulano, senta aqui. Arrumei ele do meu ladinho, arrumei um espaço do meu lado pra ele sentar. Ele até sentava, mas dava 2, 3, ele levantava, começava a correr, começava a cutucar o amiguinho do lado e tava pra incomodar aquele dia. Aí eu falei pra ele, fulano, tu quer ir lá com a tua mãe? Formas de aplicar a disciplina, tá? Fulano, tu quer ir lá com a tua mãe? Ele falou assim, pode ser. Ou seja, ele não queria ficar ali dentro. Aí, levei ele lá pra mãe dele. Não deu 2 minutos, a mãe dele voltou e trouxe ele. Falou assim, ele vai ficar aqui dentro? Ele não queria ficar lá dentro. E aí, não deu 2, 3. O menino começou a perturbar ele de novo e tal. E aí eu disse assim, ó, fulano, eu vou te levar lá com a tua mãe de novo. E aí tu fica lá com ela. Ai, sabe? Assim, ó. Sabe o que me deixa braba? O que me deixa... Não seria nem brava a palavra. O que me deixa indignada é porque algumas pessoas fazem vista grossa para as atitudes de certas crianças que nem tem mais idade pra estar fazendo baguncinha assim, sabe? O menino tinha 10 anos, não tinha nenhuma deficiência, tá? Antes que você fale, ai, mas ele podia ter... Não, ele não tinha nenhuma deficiência. Não tinha nenhum tipo de doença, nem nada. Ele era uma criança 100% saudável e ele tava ali incomodando porque ele queria incomodar, simplesmente por isso. Ele queria tirar a atenção da aula toda pra ele. E aí, ele começou a falar palavrão, tal. E eu fui lá e levei ele e falei assim, ó, fulana, ele não quer ficar lá dentro. Eu disse, segura ele aqui, deixa ele fazer aqui no culto tudo que ele tá fazendo lá atrás. Né? Deixa ele fazer aqui no culto. Deixa ele xingar o pastor. Não falei isso pra ela na hora, né? Meu pensamento. Deixa ele xingar o pastor, deixa ele bater no irmão do lado aqui, deixa ele ficar arremessando o negocinho no irmão de trás, deixa ele ficar puxando o cabelo da outra ali da irmã. Por que lá dentro do Ministério Infantil ele tem que fazer tudo isso e eu tenho que deixar ele fazer tudo isso? E aqui no culto ele não pode fazer isso, porque ele não vai fazer isso, né? Por quê? Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma, não tem diferença nenhuma. Só pra te resumir assim rapidamente, tá? Na última vez que ele voltou, ela foi lá atrás e falou assim... meu filho não vai ficar aqui dentro, tá? E saiu, bateu a porta. E antes dela fechar a porta, ela só falou assim: e depois eu quero conversar contigo, tá, professora? Falou bem assim. Aí saiu. Ai, meu Deus. Eu tô rindo agora, porque no dia isso foi muita pressão pra mim. Aí, quando acabou o culto, todo mundo foi embora. E eu fiquei ali, todo mundo das crianças tinham saído, os irmãos estavam indo embora, eu tava ali dentro da salinha guardando os meus materiais, guardando meus recursos e tal. A mulher voltou ela sozinha, fechou a porta. Meu pai celeste, né? Falei, a mulher vai me bater aqui dentro, né? Aí ela falou, começou a me falar um monte de coisa e tal, e uma das coisas que ela falou, ela disse assim, olha só, gente, como em tudo você aprende alguma coisa. Em todas as situações você aprende uma lição. Ela falou assim... Porque tu não sabe ser professora, porque tu tem que aguentar as coisas que as crianças fazem, que o meu filho te faz. Ela falou assim, se meu filho falou palavrão pra ti, não é de coisa, ele é uma criança. Tá pegando? Só um detalhe aqui, que eu já falei, tá? Era filho de presbítero e de secretária, tá?
Se meu filho te fala nome, te xingou de alguma coisa, é só uma criança, não foi por mal, não sei o quê. Porque eu já fui professor em outros lugares e as crianças me mandavam tomar água. E eu tinha que aceitar e nunca levantei a voz com uma criança, nunca fui incomodar um pai e uma mãe a respeito disso. Porque eu acho que tu tem que se colocar no teu lugar e lá, lá, lá. Enfim, eu não chorei na frente dela. Não falei nada pra ela. Só respirei e resolvi me posicionar. Quando eu terminei de guardar minhas coisas, eu tava saindo, o pastor me deu paz do Senhor, assim, paz, minha Patrícia, até domingo, não sei o quê. Eu falei, não, pastor, eu quero conversar com o senhor. Ah, mas eu tenho compromisso agora, não pode ser. Agora, pastor, eu preciso que seja agora, é urgente. Tá bom, então, foi sentar comigo. Contei tudo nos mínimos detalhes pra ele. E falei assim, pastor, eu não sei o que o senhor acha ou não, mas o meu posicionamento é o seguinte. Eu trabalho assim, 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 assim. O ministério que Deus colocou nas minhas mãos não é assim, 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 assim como tava antes do dia que eu cheguei, porque isso não fazia muito tempo, tá? Depois que eu tinha chegado. Eu não concordo com isso. E o senhor me disser que o que essa mulher falou, que essa mãe falou, tá certa. Que eu tenho que ouvir criança me xingar, a criança falar tudo, eu tenho que aceitar quietinho, que eu não posso chamar a atenção dessa criança. Tudo bem, eu não vou falar nada, porque a nova aqui sou eu. Agora, se o senhor quiser que eu trabalhe aqui, tendo a maturidade que eu tenho, eu sou responsável pelo que eu ensino, eu tenho temor a Deus, e eu sei para que eu fui chamada. Se o senhor falar que o senhor quer o meu trabalho aqui nessa igreja, eu vou trabalhar dentro dessa igreja, eu aceito esse chamado aqui dentro dessa igreja, mas eu vou trabalhar dessa forma. Eu não sei compactuar com essa vista grossa que tá se passando aqui dentro. Ou eu vou fazer as coisas certas, ou eu não vou ficar ali no meio a meio compactuando com coisa errada. O que o pastor falou? Ele disse assim, Patrícia, faz o seguinte... Faz uma lista de regras, que semana que vem é Santa Ceia, e eu vou ler essas regras aqui para a igreja e todos os pais vão ter que estar cientes das regras que agora vão ser impostas lá no Ministério Infantil, no dia da ceia. Menina, antes de liberar as crianças para a sala, ele começou a falar, gente. Mas ele foi muito mais além do que eu imaginei que ele ia ir. Como nós não tínhamos um espaço adequado para trabalhar com todas as crianças, todas as idades, então uma das coisas que eu coloquei foi que, para ir lá para a sala, teria que ter mais de 3 anos. Então, de 3 anos para cima, de 3 a 11 anos, ponto. Menor de 3 anos, pai, segura teu filho aí, que o filho é teu, entendeu? Quando a igreja tiver a possibilidade de ter um espaço, tá, é outra coisa, é outro assunto, mas naquela igreja não tinha. Outra regra que foi posta também era essa questão do desrespeito com as professoras. Aí ele chamou as meninas todas para se levantar. Fulana é professora, professora é professora. Os seus filhos têm que obedecer essas meninas. Quando elas estão lá atrás, a autoridade lá é elas. Quando eles estão em casa, a autoridade é vocês, pais. Quando vocês estão aqui, a autoridade dentro da igreja, quem é? O pastor, os líderes. Então, em todos os lugares aonde os seus filhos forem, eles vão ter que obedecer autoridades na escola. E aí ele seguiu, gente, e foi aqui que, olha, eu fiquei de queixo caído, meu Deus do céu. Ele começou a falar, porque aonde seus filhos forem, eles vão ter autoridades para obedecer. Na escola eles têm professores, quando eles forem trabalhar, eles vão ter seus patrões. Quando eles fizerem alguma coisa errada na rua, eles vão ter justiça acima deles, vão ter os policiais, vão ter, enfim, né? Foi falando. Outra coisa, gente, aqui ele pegou tão pesado que eu quase me arrependi de ter feito aquela listinha das minhas regras, porque, ó, aí ele falou assim, por quê? Se o seu filho tá acostumadinho a faltar com respeito na sua casa, aqui dentro da igreja, as professoras não são obrigadas a aceitar essa falta de respeito. Outra coisa, se você não educa os seus filhos em casa e você não quer que as professoras aqui chamem nem atenção, porque já brigaram até comigo quando eu chamei atenção numa criança, o pastor falou, né? Quando eu chamei a atenção numa criança outro dia que tava aqui correndo em cima do púlpito batendo nos microfones, eu levei um xingão. Só tem uma coisa pra dizer pra você, pai, que faz isso. Quando o seu filho estiver lá na rua apanhando de um policial, você não vai poder se meter, você não vai poder xingar o policial, você não vai poder falar nada pra ele. E aí você vai se lembrar que o tempo que você tinha que ter chamado a atenção do seu filho, você não fez. E aí vai ser tarde demais pra se arrepender. E continuou descendo ali, ó, descendo xingamento. Depois fechou tudo e falou assim, podem ir, crianças, com a prof. Paty e as outras profs, né? Gente, só tem uma coisa pra falar pra você. Essa mãe pegou, levantou, fez um sinalzinho, o seu marido que tava lá no púlpito. Eles pegaram o menino, que já tava indo pra trás comigo. Ela pegou a bolsa dela, ele pegou a Bíblia dele do púlpito, desceu e
foram embora. Não voltaram mais naquela igreja. Gente, não tô falando que isso precisa acontecer em todos os casos. Mas esse caso aconteceu comigo e foi o único. Foi o único caso que aconteceu isso. Porque em todos os outros casos de falta de respeito, a gente consegue trabalhar quando a gente mostra para as crianças qual é a nossa forma de trabalho.